Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 22 de dezembro. Nós já estamos na semana do Natal. E que bom estarmos aqui juntos para esse momento de oração. A palavra é de Lucas, no primeiro capítulo. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ouvir o Evangelho de hoje, nós podemos até dizer que se trata de um simples cântico de Nossa Senhora, mas não é bem assim. Nas entrelinhas desse cântico, nós percebemos o olhar amadurecido da Virgem Maria sobre a sua própria história e sobre a história do seu povo. Mas primeiro nós vamos entender o contexto desse cântico para que depois nós entendamos o ensino para as nossas vidas. Antes do trecho que nós acabamos de ouvir, Nossa Senhora havia recebido a visita do anjo Gabriel em sua casa. Ele estava lá, na pequena Nazaré. E logo após o início da sua gravidez, ela soube que a sua prima Isabel, que já era idosa, também estava grávida. Então, o que fez Nossa Senhora? Ela partiu da pobre Nazaré em direção a Icaren, uma cidade que existe até hoje lá na Terra Santa, onde morava a sua prima Isabel, Zacarias, e foi o local onde nasceu João Batista. São cerca de 120 quilômetros que Maria percorreu. Foram dias de longas caminhadas, enfrentando o calor, a poeira, os inconvenientes do caminho. Eu imagino que ao longo desse percurso, ela tenha repassado muitas vezes aquela cena com um anjo, recordando as suas palavras, as profecias que estavam se cumprindo e ao mesmo tempo a consciência de que agora no seu ventre ela levava o Salvador da humanidade, aquele em que seu povo há séculos esperava. Que missão e ao mesmo tempo que coragem dessa mulher. Pois bem, depois desse longo caminho, relendo a própria história e as promessas de Deus ao seu povo, Nossa Senhora ela chega à casa de Isabel e ao chegar ela entoa esse cântico. E o que mais nos interessa não é apenas o fato dela cantar, mas o que ela cantou, o que esse cântico diz. Então, vamos entender esse cântico de Nossa Senhora. Maria aprendeu a ler a história do seu povo e a sua própria história. Por isso, o seu cântico ele volta ao passado e recorda que em todos os momentos Deus esteve presente. Ela junta aquilo que parecia solto. Ela liga os fatos, ela reconhece como que um fio de fidelidade de Deus que atravessou tempos difíceis, que levantou o povo nas quedas e que sustentou esse mesmo povo nos recomeços. E esse olhar, capaz de voltar ao passado e perceber a presença de Deus, é essencial também para mim e para você. E eu vou dar 2 motivos para isto. Primeiro, quem não é capaz de olhar para a própria história e enxergar nela os traços, as pegadas de Deus, dificilmente conseguirá rezar. O olhar sem memória não gera gratidão, e onde não há gratidão, não brota oração. Por isso, quando você amadurece o olhar e passa a perceber Deus presente na sua vida, esse olhar generoso conduz naturalmente à oração. E nesse contexto de olhar amadurecido, a oração se torna como que uma resposta à presença de Deus, ontem, hoje e na certeza de que amanhã também Ele estará. Ou seja, quando a percepção se volta para trás e reconhece as pegadas de Deus, brota um canto, brota uma oração de louvor ao Senhor, assim como aconteceu com Maria. Segundo ensinamento, se você aprendeu a olhar o seu passado, mesmo que tenha atravessado momentos difíceis, e percebe nele que Deus esteve presente, esteve em todos os momentos, então começa, mesmo que aos poucos, uma dinâmica muito bonita na sua vida. Você passa a lembrar o passado com gratidão, a viver o presente com paixão e a olhar o futuro com muita esperança. Por isso acredite,
O cântico de Nossa Senhora não é apenas uma poesia bonita ou um louvor inocente dirigido a Deus. Aqui existe um ensinamento capaz de transformar a nossa vida. E de alguma forma, tudo dependerá do nosso olhar, que vai amadurecendo e nos ensinando a olhar o passado não como fuga, mas como quem busca sinais da presença de Deus, para que o louvor nunca cesse. No fundo, esse cântico de Nossa Senhora, ele nos chama a responsabilidade com a nossa própria vida, porque, acredite, aqui eu queria que você prestasse muita atenção. A vida ela não se torna mais fácil quando nós esquecemos o passado, mas quando nós aprendemos a interpretar o passado com maturidade. E eu vou repetir, nós não conseguimos mudar fatos do nosso passado. Há muitas experiências que estão consolidadas e não dependem da nossa vontade mudar aquilo que aconteceu. Mas o nosso olhar pode mudar. O olhar que nós lançamos para o nosso passado, para experiências da nossa vida, esse olhar pode amadurecer. E quem olha para trás apenas com ressentimento, permanece sempre preso a esse ressentimento. Agora, quem olha com fé, descobre sentido até mesmo onde houve dor, até mesmo onde houve sofrimento. Esse exercício de voltar ao passado com maturidade, ele não apaga as nossas perdas, ele não justifica os nossos erros, mas ele impede que tudo isso defina o nosso futuro. E quando o nosso olhar amadurece, nós deixamos de viver reagindo ao que aconteceu e passamos a conduzir a nossa vida com mais consciência, com mais esperança, com mais liberdade interior, com mais leveza. É por isso que o cântico de Nossa Senhora, ele continua acontecendo hoje, quando o nosso olhar se volta ao passado e com maturidade acolhe a presença e os sinais de Deus. E esse olhar amadurecido se torna uma oração de louvor ao Criador. Que Deus abençoe o seu dia, torne fecundo os seus passos e dê a você a alegria de celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente jornada, muita paz e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026, com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual. O Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.